Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renato Alauda Fontoura, e nós vamos gravar um vídeo sobre emergências médicas e odontologia. É um vídeo que tem uma característica bastante especial. Ele vai ser o primeiro vídeo que vai entrar no ar no nosso canal da Certa Odontologia, tá? E eu vou explicar agora para vocês rapidamente, primeiro, qual é o objetivo, como vai ser organizado o canal Certa Odontologia, e logo depois a gente entra para falar especificamente sobre emergências médicas e odontologia. Então, o canal Certa Odontologia, o canal no YouTube, ele é uma ideia já um pouco mais antiga, ele não é uma ideia que surgiu por causa da epidemia do coronavírus, mas é uma ideia um pouco mais antiga, de criar um canal onde a gente poste vídeos aulas explicativas de alguns assuntos específicos, professores da própria Certa Odontologia ou professores convidados, tá? E simplesmente essa epidemia, esse momento da gente ter que ficar em casa, fez com que isso fosse mais rápido. A gente vai começar a postar esses vídeos diariamente, pelo menos nesse primeiro momento, já começando desse vídeo. Então a gente vai conversar hoje, no primeiro vídeo, sobre emergências médicas, a parte 1 de emergências médicas. No vídeo 2, né, no segundo dia, a gente vai conversar um pouco de terapêutica, de controle de dor inflamatória e odontologia, analgésicos e anti-inflamatórios. No dia 3, a gente vai falar um pouquinho, no terceiro dia, a gente vai falar um pouquinho de implantodontia, de uso é, de cirurgia de implante, sequência passo a passo de implante em odontologia, tá? Desde da perfuração até a instalação. No dia 4, o professor Rogério vai conversar um pouco sobre harmonização, sobre reestruturação da face masculina. E no quinto dia, na sexta-feira, dia 17, o professor Vinícius Salgado vai conversar um pouco sobre escolha de cor, ou seja, uma parte mais de dentística. Tá? E esperamos que esse canal se torne um ponto de estudo, de encontro virtual, vamos dizer assim, de dentistas para a gente discutir os mais diversos assuntos. Tá? Especificamente, nós vamos começar com a parte de emergências médicas em odontologia, tá? E eu vou explicar para vocês exatamente, né, como é dividido. Deixa eu voltar aqui para o comecinho do slide, primeiro slide. Tá? A gente vai discutir. O SOS Odonto, ele é um livro de emergências médicas. Eu tive o prazer de, há uns 6 anos atrás, aproximadamente, publicar um livro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais específico dele. E eu trabalho com cursos de treinamento em situações de emergência, um curso completo com manequim, com toda a parte de diluição de drogas. Ele é um curso que leva 2 dias, tá? Esse curso, sem a parte prática, basicamente com a parte teórica, ele é um curso de em torno de 8 horas de duração, um dia completo, um dia bem pesado, por sinal. E o que a gente vai tentar fazer aqui, pegando os melhores momentos de cada capítulo, eu vou explicar isso melhor já já, a gente vai tentar trazer o SOS Odonto para vocês dentro do nosso canal, tá certo? Odontologia, no YouTube, provavelmente dividido em 5 partes que eu vou mostrar para vocês já já. Tá? Então, hoje, além de ser o vídeo introdutório do canal, a gente também vai falar da parte 1. Isso vai ficar bem mais claro daqui a pouco. Para começar, eu vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo onde eu tirei o som, um vídeo criado pelo professor Stanley Malamed, por uma empresa chamada Health First, para a gente ver algumas situações um pouco exageradas, porque é um vídeo comercial, vou explicar isso, mas o que a gente está vendo? A gente está vendo um tratamento dentário acontecendo, tá? A gente tem um dentista nessa sala, a gente já viu que tem uma pessoa auxiliando ele, já já vai entrar um rapaz, já já vocês vão ver que tem uma secretária na sala de espera. Então, existem 4 profissionais aí, tá? Fazendo um tratamento dentário. Todos eles, ou praticamente todos, são dentistas, estão apenas trabalhando. O Charlie, que é o paciente, né, reclama de que está com calor, o rapaz vai ver o ar-condicionado, ele colocou a mão no peito e muito rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Claro, um pouco de exagero, só sei que é uma parada cardiorrespiratória, claro, porque eu conheço o vídeo até o final. Mas o mais interessante é que, a princípio, eu tenho um paciente inconsciente, e olha a palavra que eu escrevi na legenda aí. O dentista, nem o pessoal, ninguém reconheceu uma situação de emergência. Não é diagnosticar uma situação de emergência, é reconhecer. Eles estão pedindo ao paciente abrir a boca. Teoricamente, se existem 4 minutos para você reverter no máximo a parada cardiorrespiratória, repara que 1 minuto ele já perdeu. Ele pede para o rapaz pegar o cilindro de oxigênio, não que tem indicação, e a princípio, repara, ele tem um paciente inconsciente. Tá? Tudo que ele não deveria fazer é levantar a cadeira, como a gente vai ver na parte 2. Mas, enfim, ele levantou a cadeira, veio o cilindro de oxigênio sem a mangueira, sem a máscara. Tá? Não ia adiantar muito, mas olha como é que vai chegar essa máscara agora, olha como é que vai chegar essa mangueira. Totalmente enrolado.
o dentista desenrola ela e vai ter um momento que ele vai dizer, né, para os auxiliares que está sem oxigênio. Mas quando a câmera dá o zoom, tá, do vídeo original, a gente vê que tem oxigênio nesse cilindro. Não que fosse resolver, mas na verdade ele não sabe. Ele não sabe utilizar esse cilindro. Tá? Então, repara como é que ele está olhando. Nesse zoom, dá para ver que tem oxigênio, mas olha como é que essa máscara está colocada. Ou seja, cadeira errada, treinamento errado, e aí ele pede para aquele rapaz que está na sala pedir para a secretária chamar o socorro médico especializado. Tá? Não que isso não possa ser feito, mas a gente vai ver que nada lá dentro tá sendo feito. Tá? O dentista, a gente vai voltar a imagem do dentista, ela vai ligar para o socorro especializado, a gente vai ver uma ambulância se encaminhando para o consultório, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Né? E repara que o mais interessante, apesar do dentista dizer que o cilindro estava vazio, que não estava funcionando de nada, até agora ele não tirou. E como eu brinco muito em aula, esse momento ele é clássico, ele tira a máscara e ele dá um tapinha na cara do paciente. Ou seja, agora é que ele percebeu que está tudo perdido. Repara como os auxiliares não sabem exatamente o que fazer. E aí chega o socorro especializado, tá? Aí já tem a musiquinha, a vozinha da ambulância, tudo. O socorro chega, como a gente vai ver as imagens agora, eles tentam prestar o socorro e, claro que no final, o Charlie, o paciente, morre. E aí já já vocês vão ver, eu vou começar a adiantar isso, a gente, enquanto vocês estão vendo a imagem de todo o socorro tentando acontecer, quando aparece essa imagem de tela escura, né, de uma ambulância acabando, tá? Começa o Malamed a falar. Porque a gente precisa entender, da onde vem esse DVD? Como eu falei, esse DVD ele é feito por uma empresa chamada Health First, nos Estados Unidos. Tá? Ela criou um kit de emergências médicas para o consultório dentário. E nesse kit, quando você compra esse kit de emergências médicas, junto com esse kit você recebe uma caixinha com 2 DVDs, onde eles orientam, só utilize o kit após ter treinamento, enfim. Quando você pega o primeiro DVD e coloca para rodar no seu computador, tá? A primeira imagem que aparece, não aparece nome de DVD, não aparece nada. Aparece exatamente esse vídeo que a gente está vendo, obviamente sem as legendas em português e com som. Tá? Onde a gente começa a ver uma situação. Quando a luz vai escurecer agora, já já vocês vão ver isso, vai ficar a tela escura. Esse momento, quando a tela fica escura e a gente só escuta um barulhozinho de ambulância, aparece a voz do professor Malamed fazendo 13 perguntas. Por que 13? Porque ele começa a perguntar: e você tem acesso a socorro especializado? E seus equipamentos estão funcionando? E sua equipe tem treinamento? E você sabe como manter a vida de uma pessoa? Ele vai fazendo bastante perguntas. Quando ele acaba a 13ª pergunta, e fica fácil entender por que são 13, ele dá aqueles segundinhos de silêncio e responde assim: infelizmente, eu tenho certeza que você respondeu a não às 13 perguntas que eu fiz para você. Tá? E aí começa a apresentação do DVD, onde ele passa a simular várias situações de emergências. A gente vai ver algumas ao longo da parte 3, 4 e 5 da nossa aula. Ele passa a simular essas emergências e aparece o Malamed, ele explica. E no final, a gente vê essa mesma situação aqui acontecendo e ela sendo tratada de uma maneira correta, no caso, para ele, através de um uso do desfibrilador, que, sendo nenhuma, é o que a empresa mais vende no mundo. Então, tem todo um caráter comercial. Então, o que esse DVD mostra para a gente, de uma maneira simplificada, exagerada, mas tem uma noção, você não conhece nada de emergências médicas, você não tem treinamento em emergências médicas, mas simples, não se desespere. Compra um kit, assiste um DVD que deve dar, aí, juntando tudo, umas 3, 4 horas, e você está pronto. Claro que isso tem um total exagero, não tem a menor dúvida nisso, mas esse DVD, por que eu pego várias partes dele para a gente discutir? Porque o que a gente vê, a imagem está passando, agora a imagem não me importa, mas só para a gente lembrar, o que a gente viu muito claro nesse DVD que eu fui mostrando para vocês? A gente viu, primeiro, muito claro, uma total demora no reconhecimento de uma situação de emergência. Tá? E em emergências médicas, gente, talvez seja a coisa mais importante. Tem 2 coisas muito importantes que eu vou falar para vocês hoje. Uma é essa, a outra é falar de sedação. Tá? Talvez aqui surja a palavra mais importante para o nosso primeiro encontro. Tá? Existe uma grande diferença em emergências médicas entre reconhecer e diagnosticar. Ou seja, a hora que, nesse momento do vídeo, a hora que o Charlie reclama de dor no peito, tá? E a mão cai,
tá? Dificilmente, se isso acontecer no seu paciente, olha o que está escrito nessa legenda agora. Dificilmente eu vou estar diante de uma parada cardiorrespiratória. Mas nesse momento eu estou diante de um paciente inconsciente, tá? E repara, ninguém reconheceu um problema. Então eu não queria que ele diagnosticasse de cara nesse momento uma parada cardiorrespiratória. Eu queria que ele reconhecesse que tinha alguma coisa errada. Como eu brinco muito, esse é o principal erro em emergências médicas. Que quando acontece uma situação de emergências médicas no nosso consultório, tá? A gente pensa logo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu brinco nos cursos dizendo que quando você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Você está tentando diagnosticar. E diagnosticar não vem agora. Quando você tem uma situação de emergência, o seu primeiro passo é reconhecer que tem algo errado acontecendo. A partir daí, fazer todas as manobras para manter a pessoa viva. Suporte básico de vida, que é o nosso segundo tópico. E aí sim, depois que você reconheceu que tinha algo errado, que você manteve a pessoa viva através de manobras para manter a respiração e a circulação, você ganhou tempo para tentar diagnosticar. Tá? Então, ele não precisava de cara diagnosticar uma parada cardiorrespiratória, mas ele precisaria reconhecer uma situação de emergência para ir posicionar a cadeira de maneira correta, checar a respiração, checar a circulação, tudo que a gente vai ver com mais detalhes na parte 2, não é hoje, no próximo vídeo, na parte de emergências médicas. Então, depois dessa demora no reconhecimento, onde, teoricamente, ele, como eu falei, ele tinha que deitar a cadeira, tá, mexer na cabeça da pessoa, vários detalhes que a gente vai ver, ou seja, fazer o suporte de vida, o ABC da vida, que hoje mudou para CAB, né, mas também a gente vai ver, tinha que fazer algumas manobras, ou na cadeira, ou no chão, cada um tinha um papel, e, na verdade, apesar de eu escrever nesse slide suporte de vida inadequado, o que a gente presenciou aí foi um suporte de vida inexistente, né? Nada foi feito, olha o tapinha na cara, de novo mostrando isso. Esse momento mostra muito bem agora, se o dentista não tinha treinamento, a equipe também não tinha, tá? E os equipamentos falharam. Não estou dizendo que aquele cilindro iria resolver a vida do Charlie, não iria, ainda não falamos de medicamento, mas ele queria usar o cilindro e não conseguia usar. E o resultado é isso. O relógio zerou, insucesso. E não é insucesso porque o Charlie morreu. Se você está no consultório atendendo um paciente, ele tem simplesmente uma síncope vasovagal, uma perda de consciência causada pela descarga de adrenalina. Nosso assunto na parte 2, né? Na parte 2, isso, do nosso DVD, da nossa aula. E ele, né, esse paciente, perder a consciência e, alguns minutos depois, sem você fazer nada, simplesmente pela cadeira estar deitada e oxigenação cerebral voltar, se esse paciente acordar, ele vai embora do seu consultório tranquilamente, sem nenhuma sequela. Mas do ponto de vista de prevenção, do tripé da emergência médica, prevenção, eu não sei se você preveniu, mas de diagnóstico e tratamento, isso foi um sucesso. Então, entenda que as emergências médicas, ela se divide, tá, em 3 partes. A prevenção, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente. O diagnóstico, que é o que a gente vai falar na parte 3, 4 e 5, tá? E o tratamento, que é o que a gente vai falar nas partes 2, 3, 4 e 5 dos nossos vídeos explicativos, tá? Então, vamos mais um pouquinho. Esse é o livro que eu mostrei para vocês. Na verdade, eu trabalho dando treinamento em emergências médicas desde 1999 e o livro surgiu em 2013. Então, o livro nada mais foi do que juntar tudo que eu vinha lendo sobre emergências médicas nesse tempo, tá? Porque, na verdade, como evitar o insucesso? Qual é o objetivo do livro? Não acho que ninguém lendo um livro, assim como ninguém vendo um DVD, está totalmente pronto para emergências médicas. Não é isso. Mas o objetivo de qualquer treinamento em emergências médicas é preparar o dentista, preparar a sua equipe. A gente tem que falar um pouquinho de acesso ao auxílio médico especializado. Esse é um grande problema que a gente tem, tá? Você tem que ter equipamentos e suprimentos e acreditem, equipamentos e suprimentos de emergência médica, hoje a gente termina o nosso bate-papo com isso, são equipamentos extremamente simples e extremamente baratos, tá? Não tem nenhum, que às vezes a gente fala assim, mas vai custar muito caro preparar meu consultório. Eu não indico, vocês vão entender por quê na parte 2. O desfibrilador num consultório dentário, tá? A gente não tem treinamento para isso, eu vou mostrar como é que eu faria uma situação dessa, tá? Então, o que a gente fala basicamente são equipamentos para prevenção, alguns medicamentos, uma lista de 13 medicamentos que eu já vou passar para vocês
hoje, na minha opinião, tá? Então, não existe aquela desculpa financeira de os produtos dos medicamentos serem caros ou difíceis de comprar, tá? E, claro, acho sim, hoje a gente vai mostrar em 2 ou 3 slides teóricos, mas acho essencial, indispensável que o dentista saiba fazer medicação intramuscular e endovenosa, tá? Eu não sei, pode ser até que numa situação de emergência, eu ou qualquer um de nós fique tão tenso, tão travado, que você não consiga pegar uma veia de um paciente. Tá? Ninguém sabe o que vai acontecer numa situação de descarga de adrenalina nossa. Então, uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós é a gente tenta pegar uma veia e não consegue, ou trava na hora. Tá? Isso pode acontecer. Mas não ter o treinamento, eu acho que não é uma desculpa. Ah, Renato, mas eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi a diluir drogas, eu não aprendi a fazer punção venosa na faculdade. Gente, eu sempre digo para meus alunos, a gente também não aprendeu a fazer implante, a gente também não aprendeu a fazer siso complicado, a gente também não aprendeu a colocar aparelho num paciente, a gente não aprendeu a fazer endos, tratamentos canais extremamente complicados com motores, e a gente faz cursos, faz treinamentos, atualização, imersão, especialização, congressos, e a gente corre atrás. Então, na verdade, nas emergências médicas, mesmo que a gente não aprenda, a gente tem que correr um pouco atrás disso, tá? Então, basicamente, o que estudar? O livro, vou botar aqui devagar, o livro, ele é dividido, tá? Não é a divisão do nosso bate-papo, é a divisão do livro. Ele é dividido numa primeira parte, né, na parte 1 do livro, onde a gente tem 5 capítulos, que é o que a gente vai focar hoje. Por acaso, a primeira parte do livro coincide com o nosso bate-papo de hoje, tá? Onde a gente rapidamente vai fazer, eu tenho o primeiro capítulo de introduções às emergências médicas. Eu trouxe, não o capítulo inteiro, claro, mas eu trouxe os pontos mais importantes para a gente discutir. Segundo capítulo, tá, de anamnese, de sinais vitais, exame físico, capítulo, vamos ver, escrito pela professora Águida, tá? Uma grande amiga, é o único capítulo desse livro onde eu tenho, onde eu não tenho nenhuma participação direta, a professora Águida escreveu brilhantemente esse capítulo, tá? No capítulo 3, eu começo a falar de uma das coisas mais importantes que existe para mim, que é controle de ansiedade, tá? Onde ele fala dele no capítulo 3 e no capítulo 4, é um capítulo específico também de controle de ansiedade, falando de óxido nitroso. Essa parte 3 e 4, eu quero que a gente saia daqui hoje com a ideia, claro, como é importante sedar. Tá? Quais as formas disponíveis, qual é melhor, qual é pior, quais as vantagens, eu estou programando a gente fazer uma aula específica sobre controle de ansiedade. Eu prefiro o óxido nitroso, mas a ideia clássica do capítulo 3 e 4 aqui, a ideia clássica é vamos sedar os pacientes. Tá? No capítulo 3 e 4 são 2 capítulos que eu tive a ajuda do professor Diego Zimmermann, trabalhou comigo nesses capítulos, né? E tem muito a agradecer pela ajuda que ele deu nesses 2 capítulos, principalmente no capítulo de óxido nitroso. Tá? E o capítulo 5 é o capítulo que eu chamei de preparo do ambiente de equipamentos, que é basicamente para a gente falar de equipamentos e suprimentos de emergências médicas. Tá? Isso é a parte 1, que coincide com o nosso bate-papo de hoje. A parte 2, que é a parte de perda da consciência, onde a gente vai falar de perda da consciência no capítulo 6, de como manter a vida de uma pessoa, ou seja, suporte básico de vida no capítulo 7, síncope vasovagal no capítulo 8, hipotensão postural, essa parte 2 também, a princípio, coincide com a nossa aula 2 dentro do canal. Tá? Quando eu venho jogar essa tela para o lado de cá. Quando eu venho para o lado de cá, aqui é que a gente vai ter que mudar um pouquinho a sequência. Porque na parte 3 é onde a gente fala de alterações respiratórias, dificuldade respiratória, obstrução de vias aéreas e asma. A parte 4 é onde a gente fala de doenças neurológicas, focando na epilepsia. A parte 5 é onde a gente fala de dor torácica, de alterações cardiovasculares, né? Onde a gente fala de dor torácica no capítulo 14, de angina no capítulo 15, de hipertensão no capítulo 16. Tá? A parte 6 é onde a gente fala de doenças endócrinas, focando principalmente na diabetes. Tá? E a parte 7 é a parte onde a gente fala de reações adversas às drogas, no capítulo 18, falando de reação tóxica, no capítulo 19, falando de reação alérgica. Ainda existe o capítulo 20, que nada mais é do que o resumo, as pranchas explicativas do tratamento. E são essas unidades, 3, 4, 5, 6 e 7, que a gente vai dividir
dentro dos nossos bate-papos dentro do canal, dentro da aula 3, 4 e 5. Tá? Então, acredito que na primeira aula hoje a gente fique com a unidade 1, tá? Com a parte 1. A segunda aula a gente fica com a parte 2. Na terceira aula, a gente foque mais nas alterações respiratórias e alterações neurológicas, né? Parte 3 e parte 4. Tá? Na quarta aula, a gente foque mais nas alterações cardiovasculares e endócrinas, para falar de diabetes, uma parte grande para a gente conversar. E a quinta e última parte, a gente fale das alterações adversas das drogas e termine fazendo um resumo de tudo que a gente discutiu. Tá? Então, a gente já entendeu que o nosso foco hoje, nesse vídeo, é exatamente esse começo aqui. Introdução, anamnese, controle de ansiedade, óxido nitroso, passando bem rápido, e preparo de equipamentos. Tá? Talvez seja a parte, esse primeiro vídeo, talvez seja o vídeo menos, vamos dizer assim, emocionante. Não tem ninguém inconsciente, não tem nenhuma parada cardiorrespiratória, não tem nenhuma massagem cardíaca, não tem nenhuma injeção de adrenalina, mas aqui a gente está falando daquele tripé de prevenção, diagnóstico e tratamento, a gente está falando especificamente da parte de prevenção. Tá? Vou tentar tornar isso menos monótono possível. Hoje a gente sabe, o primeiro capítulo é uma parte, talvez a parte, o livro ele é bastante ilustrado, vocês vão ver muito desenho no livro, que eu vou mostrar na aula para vocês, mas esse primeiro capítulo é um capítulo bem mais teórico, onde não existe a menor dúvida, hoje, não é uma pergunta, é uma afirmação, certamente o número de emergências médicas vem aumentando cada vez mais nos consultórios dentários. Tá? Por quê? Por causa dessas 4 coisas que estão escritas lá em cima. Tá? Em cada slide tem um pouquinho delas mais explicada, mas eu prefiro trabalhar mais com as imagens falando do que lendo o que está escrito. Hoje, se a gente comparar a odontologia hoje com a odontologia há 30 anos atrás, por exemplo, 20 anos atrás, tá? Hoje a gente atende pacientes cada vez mais novos, às vezes pacientes cada vez mais velhos, seja os extremos de idade, principalmente o extremo para mais, tá? E esses pacientes, com o advento da odontogeriatria, tá? Mas com a odontopediatria ou com a odontologia neonatal, tá? Se a gente atende mais pacientes, uma gama maior de idade, claro que a chance de ocorrer emergências médicas, principalmente nas pessoas de mais idade, ela é um pouco maior. Outro problema, não é um problema, mas é uma situação clara, hoje a gente quer, principalmente o nosso paciente quer, ele quer o tratamento. Não adianta mais a gente querer aquele paciente que ele venha no nosso consultório uma vez por semana durante 3, 4 meses, tá, para fazer uma obturação, fazer uma extração, fazer um implante por vez. Não. Esse paciente, tem aqui no meio escrito do texto, a expressão tempo é dinheiro, vale muito. Se o paciente ele aceita teu plano de tratamento, tua parte financeira, esse paciente quer sentar no seu consultório às 9 horas da manhã, ficar até meio-dia, 1 hora da tarde, fazer tudo o que ele tem para fazer. E isso, principalmente para paciente hipertenso, para paciente diabético, isso é um grande problema. Tá? Esses pacientes sistemicamente complicados, eles não devem ficar na cadeira muito tempo, mas, infelizmente, isso faz parte da realidade. Acho difícil isso mudar. Outra coisa muito importante é que o tratamento de doenças graves, como hipertensão, diabetes, paciente transplantado, hoje a medicina evoluiu tanto, a farmacologia evoluiu tanto, que tem pacientes com doenças sistêmicas graves, pacientes ASA 3, que hoje eles têm uma vida, 3 até 4, que eles têm uma vida, mas vão focar mais no 3, que ele tem uma vida relativamente normal. O Malamed ele brinca muito nos vídeos, nas aulas, dizendo um paciente que tem uma doença grave, ele brinca dizendo, é maravilhoso, essa pessoa frequenta um shopping, é sensacional, essa pessoa viaja, é espetacular, essa pessoa pode jantar num restaurante chique, mas é desesperador porque ela senta na sua cadeira para fazer um tratamento dentário. Tá? E aí junta idade avançada, estresse, tempo de cadeira, vários medicamentos, olha a última parte, vários medicamentos que ela faz uso, tá? Passei demais, deixa eu voltar um rapidinho. E isso tudo juntando idade avançada, tempo de cadeira, evolução do tratamento das doenças dela e a quantidade de medicamento que ela usa, isso certamente faz com que a chance de uma emergência médica no consultório, no consultório de qualquer um de nós, tá, aumente bastante. Então, é um tema que a gente precisa realmente estudar. Tá? Ainda na primeira parte, a gente discute classificação. Diversos autores classificam as emergências médicas por sintomas, por localização. Eu preferi, na verdade, fazer uma classificação onde a gente começa falando das situações em que existe alteração ou perda da consciência e depois, justamente, para a gente pegar a parte 3, 4, 5, 6 e 7 do livro, tá?
separar não por sinais e sintomas, mas por sistemas envolvidos. Então, como a gente viu, na unidade 3, nós vamos falar de alterações respiratórias, na parte 3, na parte 4, neurológicas, na 5, cardiovasculares, na 6, endócrina, e aqui está o que a gente vai abordar, na 7, reações tóxicas e alérgicas. Tá? Uma tabelinha do livro do professor Malamed de emergências médicas, uma tabela feita dentro de uma faculdade, tá? Junto com a ajuda de alunos, mostrando num prazo, tá? Juntando 2 trabalhos aqui, tá? Mas juntando 30 mil casos de emergências médicas, onde não surpreende que mais de 50% deles sejam síncope vasovagal, ou seja, reações causadas pelo medo, um pouco de reação alérgica, dor torácica de angina, hipotensão, convulsão. Acho que até aqui a gente ainda está tranquilo. Crise asmática já começa a piorar, hiperventilação mais tranquilo. Aí, a partir daqui, eu costumo brincar, não vamos nem ler isso agora para não desesperar, choque adrenérgico, hiperglicemia, ataque cardíaco, choque anafilático, aqui a nossa situação já começa, ainda bem que é mais raro, mas já começa a se tornar um pouco mais complicada. Então, para nossa sorte, emergência médica, para nosso azar, emergência médica é uma coisa comum, mas para nossa sorte, a grande maioria delas, 70, 80, 90%, são emergências médicas fáceis de prevenir, fáceis de diagnosticar e fáceis de tratar, tá? Uma pergunta bastante importante que aparece, tá, é: mas eu tenho que ter essas drogas, eu tenho que saber fazer as manobras, eu posso fazer uma cricotirotomia, eu posso injetar adrenalina num paciente, até onde vai a minha área? E aí eu trago 2 artigos para a gente estudar, o artigo 4 e o artigo 42, tá? Aqui está escrito 420, mas é o artigo 42, na segunda edição do livro já houve a mudança, a correção desse número, tá? Onde são 2 artigos muito importantes que a gente vai ler, e vai ler ao contrário. Nós vamos ler primeiro o 42, depois a gente vem no artigo 4. Então, olha que interessante. O artigo 42, ele diz assim, no parágrafo único: em caso de acidente que acarretarem perigo de vida ao paciente, o cirurgião dentista poderá lançar mão de todos os meios possíveis para salvá-lo. Gente, na realidade, esse artigo ele é uma cópia da odontologia, ele é uma adaptação de um artigo, de um parágrafo, de um item, não entendo de lei, da nossa Constituição Federal. Existe uma frase na Constituição Federal que diz o seguinte, tá? Vamos ler o artigo 42 adaptando o artigo original. Em caso de acidente que acarretarem perigo de vida ao ser humano, o cidadão brasileiro poderá lançar mão de todos os meios possíveis para fazer. Então, se a ideia é, se eu posso fazer manobras, se eu posso injetar medicamentos, tá? Se eu posso fazer qualquer procedimento para salvar a vida de uma pessoa, você pode, não só por você ser dentista, você pode, por além de ser dentista, você ser brasileiro. Só que, quando eu leio o artigo 4, vê, compete ao CD. A segunda pergunta é, mas eu posso ter esses medicamentos no Brasil? E aí é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa literatura, quase toda de emergências médicas, ela vem de fora, ela, né, vem de uma literatura da Europa, dos Estados Unidos. E olha a primeira parte do artigo 4 e vamos discutir isso. Olha o que está escrito. Compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Eu acho que a melhor maneira da gente explicar como é a lei aqui no Brasil e como é a lei fora do Brasil é a gente pegando um casinho simples, bobo. Imagina, eu sou um dentista nos Estados Unidos, eu estou pronto para fazer um siso no paciente. Esse paciente chegou no meu consultório hoje, primeira consulta dele, com história de pressão alta, hipertensão. Eu peço uma cartinha para o médico, tá? E o médico me diz, vamos pensar uma resposta bem simples. Se a pressão sistólica tiver até 15, você pode fazer. Beleza. Vamos lembrar que eu não estou no Brasil. Esse paciente chega no meu consultório, no dia de fazer a cirurgia, ele está na sala de espera, como a gente brinca, bem desesperado, bem nervoso, bem preocupado, mas ele não está sentindo nada. E aí você, ainda na sala de espera, você bota ele na cadeira, você afere a pressão dele sistólica está 17, 18 e, observação, você não está pensando em fazer sedação nele. E lembra que você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Mas ele está super bem. Mas aquela pressão de 17, 18, tá? Você não pode fazer o procedimento. Simples, se eu estou nos Estados Unidos, eu pego a minha maleta, dou uma droga antipertensiva para ele, ou dou a droga antipertensiva que ele tenha, tá, com ele, se ele tiver uma droga SOS. Daqui a 15, 20 minutos a pressão dele vai estar uma maravilha, eu boto ele na cadeira, tá? E por algum motivo, a gente vai discutir, não fui sedar esse paciente,
eu boto ele na cadeira, daqui a 15, 20 minutos eu estou pronto para atender esse paciente feliz da vida. E se eu faço isso no Brasil? Esse paciente está na minha cadeira e não está sentindo nada, tá? Eu afiro a pressão dele está acima do que o médico liberou, e aí eu também não vou fazer sedação, e eu faço uma medicação antihipertensiva, a pressão dá uma diminuída e eu atendo ele. Provavelmente vai dar tudo certo, tá? Mas um dia pode dar errado. E a hora que dá errado e tiver uma complicação, o que isso caracteriza? Gente, muito fácil. Isso caracteriza exercício ilegal da medicina. Por quê? Eu posso usar droga antihipertensiva para tratar uma crise hipertensiva, como está escrito lá em cima, não para prevenir. Eu posso usar drogas vasodilatadoras coronarianas para tratar uma dor torácica, para tratar uma angina, mas não para evitar. O único tipo de drogas que a gente pode usar para evitar uma situação de emergência são justamente as drogas sedativas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, primeira pergunta, eu posso ter todos os medicamentos que vão estar no capítulo 5? Sim. Eu posso comprar todos eles? Sim. Eu posso usar à vontade? Não. Em situações que comprometam, que coloquem em risco a saúde do paciente. Tá bom? Tá. O capítulo 2, capítulo da professora Águida, tá? Um capítulo onde a gente fala toda a parte de anamnese, de exame físico, de frequência cardíaca. Eu só vou chamar a atenção muito rápido desse capítulo num ponto, que é o controle da pressão. Tá? Até bem mais importante do que nesse momento para a gente, do que o quadro da pressão, é entender, e guardem isso para quando a gente estiver falando na unidade, na aula 3 ou na aula 4, sobre dor torácica, sobre angina, infarto, tá? Como o mais importante da pressão, ou tão importante, é você saber a pressão base do paciente. Então, uma coisa que pode acontecer, vamos exemplificar isso muito rápido. Você tem um paciente na cadeira, você botou ele, você está atendendo e você nunca aferiu a pressão dele. Infelizmente, a gente sabe que é uma situação relativamente comum. Você nunca aferiu a pressão desse paciente em nenhum momento. E aí ele está na sua... E vamos supor, ele é hipertenso e você não sabe. Ou até ele não sabe. Tá? Então, vamos imaginar que você não saiba e a pressão normal daquele cara seja 16/12. Vamos imaginar 17/13, mas você não sabe. E ele está na sua cadeira, ele começa a reclamar de mal-estar, tá? E aí, assim que ele começa a reclamar de mal-estar, de tonteira, automaticamente aparece um aparelho de pressão no braço dele. Você coloca o aparelho de pressão, mais uma vez, você não sabe qual é a pressão basal dele. Você coloca o aparelho de pressão, insufla bonitinho, vai lá, aquela famosa 12/8, 120/80. Aí você fala, ufa, graças a Deus a pressão está normal. Gente, quem disse isso? Se a pressão normal dele, tá, é 17/13, a pressão tá 12/8, ele tá enjoado, ele tá com dor no tórax, a gente vai entender por que mais para frente, eu aposto todas as minhas fichas que esse paciente está infartando na nossa cadeira. Essa queda de pressão, porque 12/8 para ele foi uma queda, associada com esse quadro, o que para a gente pode parecer uma pressão normal, isso provavelmente tem uma grande chance de ser um infarto. Tá? Então, eu costumo dizer que o valor da pressão tirada na situação de emergência não vale nada. Você tem que ter a pressão basal. E aí, na cirurgia oral, né, que aquele paciente tem mais medo, eu digo, como é que você descobre a pressão normal de um paciente? Se ele sentar na sua cadeira no primeiro dia, consulta inicial, e você colocar um aparelho nele e ele estiver achando que a cirurgia vai ser naquele dia, você não vai ter a pressão normal. Você vai ter a pressão associada ao medo. Então, eu costumo dizer, quando o paciente senta na minha cadeira para falar de uma cirurgia de um siso, por exemplo, e aí um adolescente, aí você está conversando com a pessoa, você percebe que ela está bem nervosa, e você chega para ela, não, fica tranquilo, não precisa ter medo, não, hoje a gente não vai fazer nada, hoje a gente só vai conversar. Gente, quando você fala, a gente só vai conversar, daqui a 5, 10 minutos essa pessoa vai estar com a pressão dela normal. E aí vai conversando, vai conversando, vai conversando. Quando essa pessoa estiver praticamente indo embora, ela perceber que nada mais vai acontecer, fala assim, só para adiantar, já vamos aferir sua pressão. Pronto, você acabou de pegar a pressão em nível praticamente normal. Tá? Mas a gente volta a falar de pressão quando falar de alterações cardiovasculares. Tá? E por que isso é importante, gente? Malamed tem uma frase, isso aqui é a segunda parte que eu acho muito importante do nosso bate-papo de hoje, que ele já vai emendar com a parte de sedação. Tá? Prometo que não vai ser mais um vídeo tão longo assim para não ficar cansativo. Mas o Malamed ele diz uma frase nos cursos e no livro dele que num primeiro momento assusta. A frase é: 100% dos pacientes adultos atendidos no consultório dentário são doentes. Vou repetir a frase. Segundo o Malamed,
Tá? 100% dos pacientes adultos atendidos num consultório dentário são doentes. Não é doença cárie, doença periodontal, não. Doente do ponto de vista sistêmico. E por que ele diz isso? Existe uma classificação, vamos entender essa classificação. Classificação ASA, tá? Da Sociedade Americana de Anestesiologia, daí o nome ASA, ela é uma escala que foi criada em 1973, 73, tá? E em 2004 foi acrescentado o ASA 6. Por isso que esse desenho do livro do Malamed, feito pelo professor Lawrence, um cardiologista bastante renomado, por isso que na época do livro, o livro do Malamed é um livro de 2001, tá? Não existia nesse desenho que vocês estão vendo o ASA 6. E para a gente entender o que é um ASA 1, 2, 3, 4, 5 e 6, claro que o nosso foco é 1, 2 e 3 em odontologia, tá? A gente tem nesse desenhozinho bobo uma brincadeira dizendo o seguinte: 5 pessoas que têm o mesmo objetivo, subir uma escada. O primeiro sobe, chega lá em cima cantando, feliz da vida, dançando. Claro, porque ele é um paciente saudável, sem nenhuma doença sistêmica. Logo do lado dele chega uma moça que ela chegou junto com ele. Subiram rapidinho, mas ela já deu um cansaço. Porque ela é uma pessoa, tá, que tem uma doença leve. Não estou me preocupando em ler embaixo. Ou já é uma pessoa de mais de 40 anos. Ou já é uma pessoa que fume há mais de 5 anos, mesmo não tendo nenhuma doença. Ou já é uma pessoa que beba há mais de 10 anos. No meio da escada tem um senhor sentado olhando lá para cima. E eu brinco, gente, foca bem nesse senhor aqui. Esse é o problema do nosso consultório. O que ele está focando? O que ele está olhando lá para cima? Ele está dizendo assim, já já eu vou. Porque aí vale a pena a gente ler a definição. Ele tem uma doença moderada, grave, que limita, ou seja, ele não consegue subir a escada de uma vez só, mas não incapacita. Ele vai chegar. Como é que a gente chama esse cara no nosso consultório? A gente chama esse cara no nosso consultório de descompensado, ou perdão, decompensado. Ah, não, é um paciente hipertenso compensado. E é esse paciente, somente no consultório de um implantodontista, como eu brinco muito com meus alunos, é esse paciente que é uma bomba relógio. É esse paciente, se ficar na sua cadeira por muito tempo, com estresse, a chance dele passar mal é muito grande. Mas vamos continuar. Na beira da escada tem uma moça na cadeira de roda. E quando a gente lê a definição, fala constante risco de vida. Não, o que a cadeira de roda está mostrando aqui é ela tem uma doença grave, não por estar na cadeira de roda, mas na analogia que ele fez, ela está incapacitada de subir a escada. Então, o ASA 2, eu diria, é uma doença não limitante, não incapacitante. O ASA 3 é uma doença limitante, mas não incapacitante. O ASA 4 é uma doença incapacitante. Ou, como muita gente tenta simplificar, um paciente tem uma doença leve, ou tem uma doença moderada, ou tem uma doença grave. ASA 5, expectativa de vida menor do que 24 horas. E ASA 6, paciente com morte cerebral, já não tem mais nada a ver com odontologia. Então, a gente sabe que o paciente ASA 4 é um paciente que só deve ser atendido em ambiente hospitalar. Então, se a gente está aqui falando de emergências médicas no consultório dentário, tá? O nosso foco está aqui. ASA 1, 2, 3 e 4. Então, teoricamente, todo paciente que a gente atende no consultório está aqui. Ou ele é ASA 1, ou é ASA 2, ou é ASA 3. Aí vem a história que o Malamed diz. Primeiro, antes que o Malamed diz, o que a Organização Mundial de Saúde diz? Qualquer pessoa, mesmo que saudável, mesmo que sem nenhuma doença, que tenha mais de 40 anos, do ponto de vista de consultório dentário, ela já é considerada um ASA 2. Qualquer pessoa que fume regularmente há mais de 5 anos já é um ASA 2. Qualquer pessoa que beba há mais de 10 anos, mesmo que socialmente, já é um ASA 2. Então, o que a gente está começando a fazer? Acabando com os ASA 1 do mundo. E aí entra o Malamed, que diz, para mim, a parte mais importante. A gente sabe que, em qualquer estatística, mais de 90% das emergências médicas no consultório, elas são desencadeadas pelo medo, independente se o paciente tem alguma doença de base ou não. O medo é o desencadeador. Então, Malamed diz que mesmo que você... E aí você pode ou não concordar. Mesmo que você tenha uma pessoa 100% saudável, com menos de 40 anos de idade, que não beba, que não fuma, ou seja, todas as características de ASA 1. Se essa pessoa tiver medo de dentista, o que é uma realidade para a grande maioria, esse, entre aspas, simples medo já transforma ela no ASA 2. Então, se você concordar com isso e você não trabalhar com odontopediatria, qual é a chance hoje da gente atender um paciente adulto, sem nenhuma doença,
que não beba, que não fume e que não tenha nenhum medo de dentista. Se você, como eu, acha que num paciente adulto isso é impossível de acontecer, o que você acabou de fazer? Você tirou o asa 1 do seu consultório. Então, se você concordou com o Malamed e o medo é um desencadeador de doença, não posso mais dizer que todo paciente do meu consultório é asa 1, 2 e 3. Todo paciente é asa 2 e 3, mesmo que o que torne ele asa 2 seja o medo. E se ele é asa 2, ele é doente. Se ele é asa 3, ele é doente. Então, todo paciente adulto no consultório, ele tem uma doença, tá? Não necessariamente uma doença sistêmica, mas o medo dele transforma ele no paciente do grupo de risco. E é por isso, tá, que, na minha opinião, é essencial que a gente fale, deixa eu voltar aqui rapidinho, que a gente fale muito rápido hoje de sedação, tá? Então, o que acontece, gente? A melhor maneira de você evitar uma situação de emergência no consultório é você conversar sobre, é você usar no teu paciente sedação. Vou passar muito rápido, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, mas o tipo de sedação que a gente usa no consultório, que é o que a gente discute no capítulo 3, é um tipo de sedação chamado sedação consciente, onde o paciente respira por conta própria, onde os reflexos estão involuntários, estão inalterados, ou seja, ele vai tossir, se você encostar o instrumento na garganta dele, ele vai reclamar, se você está tirando um dente e de repente o dente saiu, mesmo que aparentemente ele esteja dormindo, ele não vai aspirar esse dente, ele responde aos comandos verbais, se você falar baixinho com ele, talvez ele não responda, mas você falando, chamando ele, ele vai te dizer, e se ele tiver dor, ele vai te avisar, tá? Então, isso é o tipo de sedação que a gente fala de sedação consciente. E aí entra o único tópico que eu quero falar muito rápido de sedação consciente hoje eu brinco muito nas aulas mostrando esse caso aqui, não importa que tipo de sedação consciente. Mas olha só, a gente pensa, imagina que isso aqui é um dia, todos nós estamos doidos para voltar no consultório, mas imagina que você volta logo com um dia bem animado como esse. Você vai atender 5 pacientes, um paciente especial, uma criança, tá? Um paciente especial não necessariamente uma criança, mas um paciente especial com distúrbio neurológico, aqui eu botei um síndrome de Down, mas sem nenhum envolvimento sistêmico, tá? Simplesmente comportamental, vamos dizer assim. Na letra B, uma criança também comportamental. No 3, uma paciente jovem, saudável, o que teria tudo para ser uma asa 1, mas com um medo desesperador, ou seja, com uma fobia, um medo exagerado de odontologia. Tá? E o item 3 e 4 são pacientes adultos que têm ansiedade normal diante do tratamento, mas um é um diabético, somente insulino dependente, controlado, ou seja, aquele asa 3 que está no meio da escada, e o outro cardiopata também controlado, está no meio da escada. E o que eu brinco muito nas aulas, eu canso de fazer isso, vários de vocês que vão ver esse vídeo já devem ter assistido esse aula, eu brinco o seguinte, essa é a sua tarde e você só pode sedar 2 deles. Então imagina, não importa se é benzodiazepínico, se é anestesista, se é óxido nitroso, quais os 2 que você sedaria? Nessa hora, quando eu estou numa turma de especialização, eu paro a aula e só continuo quando cada um responde as 2 opções. E o interessante dessa pergunta, gente, é que eu faço essa pergunta, sem exagero, há uns 15 anos, e eu sempre tive a seguinte resposta. Quando você pede a turma, você tem uma turma de 20 alunos, por exemplo, se cada um pode responder 2 opções, você tem 40 respostas, por exemplo. E eu sempre, em todas as vezes até hoje, em primeiro lugar, sempre ficou, né? Tentem antes de eu responder, quem está acompanhando esse vídeo, tenta responder, pensa aí rapidinho, pensa quais as 2 pessoas que você se daria. E a resposta que eu tenho normalmente das pessoas é sempre, em primeiro lugar, sempre ficou o paciente com fobia, tá? Em segundo e terceiro lugar, ou o paciente especial ou a criança, geralmente a criança em segundo e o paciente especial em terceiro, mas já tive o contrário. E lá embaixo, no quarto e quinto lugar, o paciente asa 3, o diabético e o cardiopata. E a gente vai ver isso muito melhor na aula de sedação, para não alongar demais esse vídeo, mas não tem a menor dúvida que a minha resposta, na minha opinião, é bem clara. Tá? Eu tenho que sedar o diabético e o cardiopata. Por quê? Se eu sedar o paciente especial, se eu sedar a criança, se eu tentar sedar o paciente com fobia, eu vou estar buscando o conforto deles, eu vou estar buscando o meu conforto. Eu vou estar sedando uma criança para ela não gritar para me deixar trabalhar. Eu vou estar sedando um paciente especial para ele ficar quieto para eu poder trabalhar. Eu vou estar sedando uma paciente com medo para eu trabalhar. Isso tudo é válido. Mas eu estaria sedando os 3 de cima para conforto, meu e dele. E para que eu cedo o diabético e o cardiopata? Gente, não tem maneira mais clara de falar, para eles não morrerem na minha cadeira. Ou seja, é claro
qualquer forma de sedação reduz o fluxo de saliva, reduz reflexo de vômito, provoca relaxamento, mas não tem dúvida, a gente usa a sedação para diminuir o metabolismo. E para que diminuir o metabolismo? Para eu poder usar menos anestésico, para a pressão ficar em níveis normais, para a glicemia ficar em níveis normais. Então, nós vamos falar disso com muito mais detalhe. Hoje eu vou passar bem mais rápido para não alongar demais, mas a frase que eu costumo dizer, que talvez seja a frase mais importante, é: sedação não é conforto, sedação é segurança. Então, nada contra você tentar sedar o paciente especial para o seu conforto e o dele, nada contra você tentar sedar a criança para o seu conforto e o dela, nada contra você tentar sedar o paciente que tem muito medo para ver se ela deixa trabalhar. Agora, aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que chega no seu consultório, que já fez milhões de tratamentos dentários, que tem ansiedade como todo mundo tem, mas não vai ficar sem dormir porque vai ao dentista, mas é uma pessoa diabética, tá? É uma pessoa hipertensa, mesmo que esteja controlada, qualquer descarga de adrenalina nela pode causar uma emergência médica. Então, a minha frase não é quanto mais medrosa uma pessoa é, mais ela precisa de sedação. A minha frase é: quanto mais sistemicamente doente uma pessoa é, mais ela precisa de sedação, tá? E aí nós vamos discutir, vou passar rápido aqui propositalmente, tá? A gente vai discutir no vídeo, não de emergências médicas, mas no vídeo de sedação, todas as formas de sedação consciente que existe, tá? Tá aqui a com benzodiazepínico oral, tá aqui a com óxido nitroso, tá aqui endovenosa, várias delas, tá? A gente discute o que é medo, o que é ansiedade, tá? Entender todos os tipos de sedação, mas entender que a gente trabalha aqui, ó, nessa primeira coluna, tá? Numa sedação mínima, numa sedação consciente, resposta normal, via aérea não afetada, ventilação não afetada, função não afetada. A gente vai ver isso tudo com mais detalhe. Para quem gosta de benzodiazepínico, a gente também vai discutir, tá? Eu, particularmente, prefiro o óxido nitroso por ele ter uma rápida ação, por ele ter uma calibragem, você deixa a pessoa mais ou menos sedada, você reverte o óxido nitroso a hora que você quiser, o paciente tem uma recuperação normal, ele vai embora sozinho, tá? Mas é uma opção. Então, eu não estou nesse slide dizendo usem óxido nitroso, eu estou nesse slide, nesse momento da aula, dizendo usem sedação, tá? O óxido nitroso, para mim, mais uma vez, vou repetir, vai ser rápido para depois a gente ver com calma, senão fica cansativo, tá? Mas ele tem muitas vantagens, algumas poucas desvantagens. Claro, ainda tem a questão de preço e tal, que a gente vai conversar, mas, para mim, a melhor sedação que existe no consultório é a endovenosa, feita por um médico anestesiologista, mas entre as que a gente faz sozinho, oral com benzodiazepínico, tá? Ou inalatória com óxido nitroso, a minha preferência, estou falando uma opinião, Renato, a minha preferência é pelo óxido nitroso, tá? E aí a gente vai discutir com calma, para quem assistir essa outra aula, os equipamentos, vamos discutir toda a técnica de óxido nitroso, tá? Então, e aí a gente chega na nossa reta final do vídeo, onde no capítulo 5 a gente fala de preparo da equipe de acesso ao auxílio médico especializado. Então, costumo dizer que a gente tem que estar sempre estudando emergências médicas. Hoje vai aparecer um quadro aqui, nós estamos nos últimos 5 minutinhos, hoje a gente vai mostrar um quadro onde aparecem 13 drogas, para que elas servem. A gente, ao longo desses vídeos todos, vai estudar a posologia de cada um. E como eu falo bem claro, se tudo der certo, você vai assistir esse vídeo, se tudo der certo, você vai colocar essas drogas numa lista ou vai imprimir para ficar no seu consultório. E se tudo der certo, se a gente bater um papo daqui a 6 meses, você vai dizer: Renato, eu acabei de ter que trocar todas aquelas drogas porque elas venceram e eu não usei nenhuma vez. Costumo dizer que drogas em emergências médicas é igual seguro de carro, seguro de consultório, seguro de automóvel, tá? A gente reclama quando paga e fala: nossa, eu nunca usei, eu não uso nunca, e torça para continuar não usando nunca. Então é muito provável que a maioria dessas drogas, ou todas elas, você aprende agora a falar quando ela é usada, como ela é diluída, como ela é preparada, como ela é injetada, qual a quantidade, quais os parâmetros. E se tudo der certo, daqui a 2, 3 meses você não lembra isso. Tá? Então, é importante que tanto você quanto a sua equipe tenham um treinamento contínuo. Tá? Mas focando mais em equipamentos, deixa eu jogar essa câmera para cá, vou jogar aqui em cima, tá? Onde eu faço uma lista, e aí nesse momento, já que a gente nem começou a falar das emergências, é basicamente uma lista. Tá? Existem, quando a gente fala de equipamentos, existem drogas que são usadas em emergências médicas. Drogas que a gente usa 2 ml, existem drogas que a gente usa 10 ml, existem drogas que a gente usa menos de 1 ml. Tá? Basicamente adrenalina.
Então, para as drogas que eu considero, baseado na literatura, que a gente use 2 ml, interessante é ter seringa de 3. E olha como é que os treinamentos em emergências médicas mostram umas coisas legais para a gente. Renato, se a administração é de 2, por que eu não pego uma seringa de 2? Simples, gente. Se você pegar uma seringa de 2, tá? Para aspirar uma ampola de 2 e você estando nervoso, quando você puxar, você teoricamente teria que puxar o êmbolo praticamente inteiro. Se você puxar com muita força para vir até o final, provavelmente você vai soltar e vai perder o material. Enquanto se você tem uma seringa de 3, tá? Você aspira 2 e você ainda está longe do final. Da onde veio isso? Dos treinamentos, onde a gente faz diluição de drogas, tá? E os alunos têm que pegar essa droga, quebrar uma ampola, aspirar muito rápido. E eu percebi que com uma seringa de 3 ml, tá? Eles aspiravam muito mais tranquilo, com muito mais segurança do que uma seringa de 2. Por isso que a gente coloca uma seringa de 3 ml, ou até em casos extremos, se você não encontrar, uma seringa de 5 ml. Tá? Para de 10. Ah, Renato, então por que para droga de 10 ml eu não uso a seringa de 20? Seringa de 20, que é aquela que a gente usa muito para irrigação e cirurgia oral, é muito difícil de você segurar para injetar uma medicação. Então ela seria ótima para aspirar, mas seria para aspirar da embalagem, mas seria muito ruim para injetar. Então a gente trabalha com drogas de 10 ml, tá, com seringa de 10. E para adrenalina, que você usa uma quantidade bem pequena, 0,3 ml, tá? A gente vai usar seringa de insulina. Algumas drogas, como a hidrocortisona, tem que ter diluição, então eu coloco água para injeção. A gente vai ter que falar hoje rápido, mas tem que ter um treinamento, é dispensável que a gente tenha um treinamento para fazer punção venosa, então tem que ter o catéter. A gente vai ter que falar de cricotilotomia, de desobstrução das vias aéreas, para isso o cabo de bisturi, a lâmina de bisturi, a cânula. A gente vai ter que falar de obstrução de vias aéreas, então vamos ter que falar de cânula de Guedel, de abaixador de língua, de sonda de aspiração. Perdão, aqui tem abaixador de língua 2 vezes. Foi um erro da edição do livro que já foi consertada. Uma lanterna, um escalpo para uma punção venosa, um aparelho de pressão para prevenção, né, para prevenção diagnóstico, com esteto, um termômetro, uma máscara de ventilação, que a gente vai falar na próxima unidade, uma pinça tipo Maguio, uma pinça grande para desobstrução das vias aéreas e, talvez, não indispensável, mas interessante, um glicosímetro também. Tá? Mas ao longo da unidade 2, 3, 4, 5, a gente vai conversando de cada uma delas. E, encerrando do ponto de vista de medicação, tá? Aqui entra as drogas que eu considero essenciais ter no consultório. Gente, isso hoje é simplesmente uma lista. Tá? Nós não vamos discutir cada uma delas separadamente, cada uma delas vai ser discutida numa unidade mais para frente, tá? Mas onde eu considero que a gente tenha, tá? Existem 7 situações de emergências, para mim, que tem que se ter algum medicamento, alguma droga para usar, inclusive essa droga é o próprio oxigênio. Então, para síncope vasovagal, a gente tem que ter o frasco de amônio, tá? Para dor torácica, seja ela de angina, de infarto, de hipertensão, existem 3 medicações importantes: o dinitrato de isosorbida, o antiagregador plaquetário, o ácido acetil salicílico, tá? E o vasodilatador. Tá? Então, eu tenho essas 3 drogas, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma, vamos falar de posologia, para tratar as dores de origem cardiovascular. Eu tenho aquele refrigerante, não refrigerante light, mas refrigerante, o suco normal, a bala, o doce, o chocolate que você vai ter no seu consultório para tratar uma hipoglicemia leve e uma situação bastante complicada, uma hipoglicemia mais grave, você tem ampola de glicose para injeção endovenosa, tá? O diazepam, tá? Não o diazepam oral, mas não o diazepam que se usa para sedação, mas o diazepam intramuscular para tratamento de uma situação chamada estado epilético, né, que é o que está escrito ali, também vai ser muito importante quando a gente vai discutir. A droga salvadora de vida, a droga aquela que eu venho dizendo que a gente nunca, que a gente tem que torcer a vida inteira para nunca precisar usar, mas é a droga essencial para uma reação alérgica grave, menos comumente para uma reação asmática, mas reação alérgica grave, que é a ampola de adrenalina 1/1000, tá? Ainda para reação alérgica, o corticoide, o solocortef, a hidrocortisona, tá? E o antihistamínico, o Fenergan, prometazina, que a gente também vai falar. Todos eles, não tem jeito, para uma reação alérgica, todas as drogas são injetáveis, tá? Ou oral ou intramuscular, endovenoso ou intramuscular, tá? O bromidate fenoterol, a bombinha para asma, né? O nome comercial aqui mais clássico que todo mundo conhece é o Berotec,
tá? A gente vai ter que falar dele também. E em várias situações dessa, não em todas, mas na grande maioria delas, associando ao medicamento, a gente vai ter o cilindro de oxigênio. Então, com essas drogas, a gente, não vou dizer que a gente está pronto para salvar todas as vidas, não é esse o objetivo, mas eu garanto que com o que a gente falou até agora, tá? O primeiro tripé, se você prevenir, tiver uma anamnese bem feita, conhecer as doenças que seu paciente tem, fazer uma anamnese criteriosa, fazer um controle farmacológico de ansiedade com medicamento, você vai, dentro daquela parte, você não vai zerar a sua chance de emergência médica, mas certamente você vai diminuir bastante. Então, na prevenção, você já está partindo mais à frente. E te garanto que se você fizer uma boa prevenção, é muito, não vou dizer que seja provável que você nunca tenha uma emergência médica no consultório, mas se você fez uma boa prevenção, é muito provável que você tenha emergências médicas leves e moderadas no seu consultório. E se você tiver emergências médicas leves e moderadas no consultório, todas elas com ou sem medicação, ou com o uso dessas medicações que a gente está falando aqui, tá? Você consiga resolver com bastante facilidade. Tá? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Como eu falei com vocês, esse é o primeiro vídeo do canal Dá Certo no YouTube, tá? E depois desse vídeo, a gente agora vai ter outros vídeos a partir da terça-feira, ou até antes, se a gente tiver esses vídeos prontos antes. Quero começar o canal o mais rápido possível, tá? Talvez vocês estejam vendo esse vídeo aqui antes de segunda-feira, se der tempo de editar, fazer tudo direitinho nele, tá? Mas a gente, a partir de terça-feira, vai falar, como eu falei, de terapêutica, de vários outros assuntos, e nas próximas semanas, tá? A gente vai voltar a discutir emergências médicas. E eu queria que pelo próprio canal, tá? Pelo meu próprio Instagram, Renato Aloda Fontoura, tá? Depois eu vou colocar no canal direitinho, e-mail, tudo, mas eu queria que vocês opinassem sobre temas, opinassem sobre a aula, opinassem o que ela pode melhorar para a gente. E, claro, tirassem ou via e-mail, ou via YouTube, ou via Instagram, que for. Vamos usar as mídias virtuais, que vocês tirassem qualquer dúvida que vocês tirassem, para a gente conseguir criar realmente, para o canal não ser simplesmente, a gente coloca uma aula, você assiste, alguns acham a aula legal, outros acham a aula chata, alguns acham a aula produtiva, fica uma dúvida, depois eu pergunto. Não, vamos usar esse canal realmente para aprender e discutir. E por que não vocês me contarem situações de emergências médicas para vocês? Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo vídeo, tanto no próximo vídeo do canal, que é o vídeo de terapêutica, de controle de dor inflamatória, que é um vídeo também feito por mim, sou eu que vou gravar esse vídeo, quanto na parte 2 de emergências médicas, que eu creio que ele apareça, tá? Quando a gente vai falar de síncope vasovagal, de perda da consciência, que a gente deve colocar isso na semana do dia 20, na semana dia 20 e dia 21 de abril. Tá bom, gente? Uma boa noite. Obrigado para todo mundo.